Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido bom, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, oh, oh. Traz luz para as sombras, encala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, instala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Graça e paz, igreja, tudo bem?
Hoje nós estamos aqui para mais um culto online. Eu sou a Lani, esse é meu esposo Dinho. Nós lideramos o Ministério de Gerá, a rede de jovens da nossa amada igreja IBVP. E eu queria começar dando uma dica para vocês, já que nós estamos nesse tempo em casa, né, com um tempo a mais em casa, que vocês tenham um culto em família, isso mesmo. Eu e meu marido, a gente tem feito isso em casa, isso tem nos edificado muito como casal. Então, nós estamos aqui para deixar essa dica para vocês. Se juntem, chamem a família, o pai, a mãe. Você, mãe, chama seus filhos, coloca um vídeo na TV para vocês louvarem uma música. Isso é muito bom. Em família, vocês vão sentir a presença de Deus, eu creio, em nome de Jesus, não é verdade? Amém, glória a Deus. Amém, como já foi apresentado, graça e paz novamente. Me chamo Dinho, tá bom? Líder do Ministério Geral, juntamente com minha esposa, como ela falou aí. E já convido você nessa noite a estar chamando aí, né? Eu não sei, seu irmão, seu pai, para estar acompanhando essa palavra aí. E que eu tenho certeza que ela vai entrar no seu coração e vai abençoar a sua vida, tá bom? Mas antes de iniciar, eu já queria falar para você nos seguir nas redes sociais, tá bom? No Instagram, somos IBVP, tá? Você pode ir lá nos seguir no Instagram e também no Instagram do Ministério de Jovens, que é @Ministério Gerá, tá? _ no final, certo? E aí você também vai ter acesso aí as nossas redes sociais. Mas se você entrar pela rede social da igreja mesmo, Somos IBVP, lá vai também ter, né, um nickzinho que você já vai para a nossa página, tá certo? Então nos acompanhe lá. E também eu queria falar para você nos acompanhar no YouTube, certo? A gente está com um canal no YouTube, IBVP Oficial. Se você entrar lá, já tem algumas palavras. E agora vai também estar sendo mais alimentado, né, nesses dias. É uma forma também da gente estar tocando as nações, tocando cada coração aí online, né? Se Deus ele também permitiu que o homem criasse tecnologia, eu tenho certeza que é para abençoar também a nossa vida. Amém? Eu queria também convidar você agora a orar conosco, tá? Para o Espírito Santo estar nos direcionando, abrindo o nosso coração e abrindo o nosso entendimento. Amém? Senhor Jesus, que o Senhor possa abrir, Senhor, os olhos espirituais do nosso entendimento, Pai eterno. Que nós possamos ter agora, nesse momento, Pai eterno, um espírito de sabedoria e de revelação. Nós necessitamos, Senhor, do Teu Espírito para compreender as Escrituras. Nós necessitamos, Senhor, da Tua presença, Pai eterno, para assim podermos viver uma vida que agrade Teu coração. Espírito Santo, olhe para nós nessa noite. Olhe para nós, Senhor, e que nós possamos chegar a um lugar onde possamos tocar o Teu coração. Que nós possamos entrar em um lugar onde a gente possa ter intimidade com o Senhor. No nome santo de Jesus é o que pedimos. Amém. Gente, nessa noite eu queria falar uma palavra para você que se encontra em Amós, tá? O livro de Amós, no capítulo 5, versículo 4, tá? Amós, ele fica no Antigo Testamento, você pode procurar lá, é um dos profetas menores, tá? Você vai ver essa palavra. Eu vou ler só apenas um versículo para a gente estar meditando. A palavra de Amós, capítulo 5, versículo 4, fala assim: porque assim diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivei. Eu não sei qual é a tradução da sua Bíblia, se é NVT, NTLH, mas essa tradução aqui ela fala na linguagem corrigida ou na linguagem atualizada vai falar isso: buscai-me e vivei. Nós tivemos um tempo atrás aqui, um tempo de adoração muito gostoso, onde a gente começou às 22 horas da noite, fomos até às 6 da manhã adorando ao Senhor, louvando. Eu tive a oportunidade de trazer essa mensagem num tempo muito oportuno. E eu acredito que nesses dias não tem tempo mais oportuno do que nesses dias. A gente está trazendo uma mensagem de buscar ao Senhor e viver. Né? Então eu creio que nesse tempo o Senhor está falando: buscai-me e vivei.
Amém? Se você puder fixar isso na sua mente, busca e viva a Deus. Amém? Por que eu falo isso? Buscai e vivei. Se a gente for perceber, existia um tempo, né, que o povo judeu, ele deixou de buscar ao Senhor, certo? E ele começou a perecer e a ser derrotado pelos inimigos. E quando eles pararam para buscar ao Senhor, eles começaram, eu até anotei aqui, a esfriar espiritualmente, né? Então, quando nós paramos de buscar a Deus, né, nós começamos a esfriar, nós começamos a entrar num declínio. Por isso que a palavra fala que um abismo puxa outro abismo, né? Se nós começamos a parar de buscar ao Senhor, nós perdemos a fome. Porque é engraçado, na palavra de Deus existem vários paradoxos, né? Se a gente for perceber, para você ter fome, você precisa comer. Aqui não, aqui no mundo natural, se a gente parar de comer, é que a gente tem fome, né? Mas na Bíblia, no contexto espiritual, você precisa se alimentar para você ter mais fome. Quanto mais você se alimenta de Deus, quanto mais você busca a Deus, mais você vai ter fome e sede por Ele. Nós estamos em tempo de buscar ao Senhor. Sabe, não é tempo de brincar, não é tempo da gente achar que a gente tá salvo, a gente está numa bolha, porque quando a gente busca o Senhor, sabe, a gente entra depois num esfriar. A gente começa a querer somente ser crente de banco, a gente acha que ser crente é a gente visitar a igreja aos sábados, aos domingos ou na terça-feira. Mas ser um cristão, segundo a palavra de Deus, é você viver o cristianismo diariamente. Às vezes a gente fala muito sobre o viver o evangelho. E, querendo ou não, isso parece um pouco errado, porque evangelho significa uma boa notícia. Você não vai viver sobre uma notícia. Por exemplo, você vê uma notícia de um assassinato. Aí você acorda no outro dia e você vai viver. Agora eu vou viver aquela notícia de ontem, né? Um assassinato. Você não vai viver isso. Você vai viver a luz que aquela notícia trouxe. Entende? Então, se houve uma notícia que aconteceu um assassinato, você vai ver a luz daquilo. Poxa, tem tempos de perigo. Sabe? Nós devemos nos precaver mais. Então, a boa notícia que é o Evangelho, que Cristo morreu por você, você vai ver a luz do que o Evangelho vai produzir. E o que essa luz produz? É uma nova vida em Cristo. Por isso que para a gente entender essa nova vida em Cristo, a gente precisa buscar ao Senhor. Amém? E por isso que eu estou falando nessa noite, né? Eu não sei quando você tá vendo isso, talvez você veja a gente agora nesse sábado, não sei se você vai ver no domingo ou qualquer outro dia, mas eu creio que Deus, Ele é um Deus que transcende tempo e espaço, como eu gosto de falar. Sabe, a gente pode estar pregando aqui nessa noite, você pode ver essa mensagem depois de 3 dias, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado da mesma forma. Amém? Então, essa noite eu queria falar a você, busque ao Senhor e viva, porque a palavra diz, buscai-me e vivei. Eu sempre gosto de botar alguns pontos, porque a gente começa, eu vejo muitas vezes a pessoa pregando, ela começa a ir para um lado e ir para o outro, e às vezes a gente não consegue entender, então eu gosto sempre de botar pontuações. E então o primeiro ponto dessa mensagem, que é buscar e viver, e é o quê? Devemos começar a buscar ao Senhor urgente. Gente, nós precisamos entender os tempos. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Nós precisamos entender o tempo que se chama hoje. Então, hoje, como eu volto a repetir, não dá para a gente brincar com as coisas. A gente tem que olhar e ver que é tempo de urgência. Um tempo que a gente tem que ter dentro do nosso coração esse clamor, essa fome, esse desespero de buscar a Deus. Eu não consigo entender se a gente conhece Jesus e a gente não sente essa fome, gente.
Porque Jesus é um Deus que Ele vai nos alimentar. Quando a gente tem um encontro real com Ele, a gente cai extasiado por um Deus que transcende várias coisas, um Deus que é sublime, um Deus que é tremendo, um Deus que é poderoso. Sabe, então é um tempo de urgência, busque a Deus, porque não é tempo de brincadeira. Né? Às vezes a gente acha que o cristianismo é brincadeira. Eu sempre gosto de voltar a falar sobre o fim dos tempos, e às vezes a gente pergunta assim mesmo, mas será que a gente está nos fins dos tempos? Eu digo que a gente está nos fins dos tempos desde quando Jesus morreu. Na verdade, quando Ele morreu e ressuscitou, quando Ele subiu aos céus, dali já começou o fim dos tempos. Sabe? E eu vejo hoje que a gente está mais próximo dele. Não por conta de tudo que está acontecendo, mas por conta que a gente vê a consumação de cada coisa. Cada coisa está se cumprindo, e aí a gente tem que buscar a Ele enquanto há tempo, certo? Às vezes a gente começa a buscar a Deus somente quando acontece algo na nossa vida, se a gente perdeu um emprego, quando acontece uma crise, ou quando acontece um acidente, a gente começa a buscar esse Deus que muitas vezes para nós antigamente era utopia, para nós era uma história apenas, um Deus longe. A gente só começa a buscar quando acontece algumas coisas. Eu falo de mim, eu só comecei a buscar ao Senhor quando eu entrei numa situação de risco. E aí eu comecei a querer buscar a Deus. Mas você pode ser hoje que você esteja tudo bem com você. Talvez você esteja na sua casa, tudo tranquilo, tenha um bom emprego, tenha uma família estável, mas você não tem ainda esse Deus que pode trazer paz, trazer alegria em qualquer momento. Então, eu queria falar para você nessa noite, busque ao Senhor. Não queira buscar a Ele em tempos fáceis, em tempos difíceis. Comece a buscar hoje a Deus, que eu tenho certeza que Ele vai mudar coisas na sua vida que você nem percebia antes, certo? Ele quer te transformar numa pessoa melhor. Então, o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite é busque o Senhor urgentemente. Em 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 13, a gente vai ver lá que existia um momento de crise, sabe? E o povo de Israel, ele decidiu buscar ao Senhor, sabe? Quando tudo pareceu perdido, ele decidiu buscar a Deus. Então eu quero falar também que se você acha que tudo está perdido, se você acha que a tua situação está difícil, que a tua família está em crise, eu tenho certeza que se você buscar a Deus, as coisas podem mudar. Eu não quero ser aqui um teólogo da prosperidade ou um coach espiritual para a sua vida e dizer assim mesmo, meu irmão, busque a Deus, que Deus ele vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Não. Porque a fé ela não é uma varinha de condão onde você bate, pô, eu vou orar agora, mudou. Olha aí, caramba, mudou. Não. Fé não é uma varinha de condão. Fé não é o filme Harry Potter que você assistiu, que você fazia lá uma magia e acontecia. Não, não é isso. Fé que requer confiança nesse Deus. Talvez você esteja orando por alguma coisa que ainda não aconteceu. Talvez você nem veja acontecer, mas eu tenho certeza que os teus descendentes vão ver a resposta da tua oração. Amém? Eu sempre gosto de lembrar uma história de um homem de Deus que ele orava pela sua família. Ele passou anos orando pela sua família. Senhor, salva a minha família. E aí ele morreu. Ele não viu, sabe, a família dele ser salva. Só que ele tinha a fé que Deus iria salvar. E aí ele sempre deixou anotado. E quando as pessoas viram, começaram a buscar a Deus, eles começaram a entregar a sua vida, eles viram que esse homem tinha anotado e eles falaram, a oração de fulano chegou a nós, 46 anos depois da morte dele. Então eu tenho certeza que a nossa oração pode fazer toda a diferença. A gente pode não ver as coisas acontecendo do jeito que a gente gostaria, mas lá na frente a gente vai ver o poder da oração mudando a situação de muitos, mudando a situação dos nossos familiares, mudando até a situação de uma nação. Amém? Então, busque ao Senhor,
enquanto há tempo, enquanto a gente precisa ter urgência, certo? Então você entende buscar ao Senhor nesse tempo de urgência, é o primeiro ponto. O segundo ponto, eu digo que a crise espiritual, ela acontece por falta da gente buscar ao Senhor. Mas não está fora de contexto, Dinho? Não. Porque se a gente não para de buscar ao Senhor, a gente entra em uma crise de existência, uma crise de identidade, né? As coisas começam ao nosso redor nos dá mais medo, nos dá mais pânico, a gente começa a perder a fé em algumas coisas, a gente começa a deixar de acreditar em algumas coisas. Por quê? Porque nós paramos de buscar a Deus. Às vezes as pessoas perguntam assim: por que será que fulano se desviou? Né? Aí a gente para e pensa: porque ele fala assim que ele está triste com a igreja, ele está triste porque ele viu fulano fazer tal coisa. Só que 90% das vezes a gente deve perguntar: como era que estava a vida de oração daquela pessoa? Será que ele buscava a Deus somente nos domingos ou diariamente ele buscava ao Senhor? E quando a gente vai ver, a pessoa era apenas orava aos domingos, só abria a Bíblia aos domingos, né? Então eu quero falar para você: busque a Deus. Ainda mais nesse tempo, é tempo de você aprender mais do Senhor. Eu até falo para você: sabe como eu divido o meu dia? Hoje eu não estou acordando, mas eu quero voltar a acordar. Eu tinha um hábito que eu criei de acordar às 5 da manhã para buscar a Deus diariamente. E depois dali eu iria estudar algumas outras coisas. Até falei com minha esposa esse dia: amor, vamos fazer o seguinte, pela manhã a gente vai separar um tempo, né? E a gente vai buscar a Deus, depois a gente vai estudar. Eu gosto de estudar teologia sistemática, depois eu vou estudar, ela vai estudar o que ela preferir ali, né? Se é questão de célula, se é questão da empresa dela. Depois que eu paro de estudar as coisas espirituais, eu vou lá e começo a estudar sobre o lado profissional. Porque nós precisamos buscar a Deus e depois a gente vai fazer qualquer outra coisa. Então não sei como você vai dividir o seu tempo, mas pense que é um tempo de urgência e busque a Deus, comece a dividir isso, sabe, para você não entrar nessa crise espiritual. A crise espiritual, ela vem quando você para de buscar a Deus. Amém? A terceira dica que eu quero falar, o terceiro ponto é que existem duas formas de buscar ao Senhor, certo? Eu falei o quê? Primeiro, nós precisamos saber que é tempo de urgência e precisamos de Deus. Segundo, para a gente não entrar numa crise espiritual, nós precisamos continuar buscando a Deus. E terceiro, como eu devo buscar a Deus? Existem duas formas básicas. A primeira é você meditar na palavra, certo? Meditando constantemente na palavra, eu tenho certeza que a sua vida vai começar a mudar, os seus pensamentos vão começar a mudar. Isaías capítulo 34, versículo 16 fala assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhuma destas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Isaías está falando sobre isso, sobre quando nós buscamos no livro do Senhor e nós lemos, nós começamos a ver as coisas de Deus mais profundas. Ele começa a falar aqui que da boca dele está saindo tais ordenanças. Você, quando ler a Bíblia, você vai ver que vários homens meditavam nas Escrituras. Sabe, quando Deus ele falou assim, ele mandou escrever lá em Deuteronômios, quando o povo fosse buscar um rei, né? Não é que fosse da vontade dele que o povo buscasse um rei, mas ele sabia que o povo em determinado momento queria ser como as outras nações, iriam buscar um rei. Então ele já decretou antes: olha, esse rei antes ele tem que escrever a sua lei, né, para andar com ele todos os dias. E todos os dias da sua vida ele tem que ler o que está escrito lá. Para quê? Para que ele não se orgulhe e ele não se desvie do caminho. Então ele já falou como era que os reis deveriam buscar.
como era que os reis deveriam fazer. Então eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus, como está o seu relacionamento com Deus em tempo de crise, em tempo difícil. Eu não sei se tu busca mais a Ele ou se tu busca menos, mas eu queria te falar que você aproveitasse isso e você começasse a ler as Escrituras. Cara, a Bíblia ela é um livro que ela tem várias histórias. Eu costumo dizer, comparar a Bíblia com vários gêneros. A Bíblia pode ser um livro de ação, pode ser um livro de drama, pode ser um livro de romance. Tudo isso você encontra na Bíblia. Né? Eu começo a perguntar assim, quando eu vi um filme, né, que foi, talvez você já tenha visto ele, que é Os Vingadores, aí você começa a ver, cara, olha o que aconteceu e tal, e você fica animado com aquela produção. Eu queria falar para você, busque Apocalipse capítulo 4, ou quando você vê lá João falando sobre a vinda de Jesus, que sobre a sua cabeça havia muitas coroas, né? Os seus olhos eram olhos como chama de fogo, da sua boca saía uma espada. Cara, quando eu penso nisso, eu falo, velho, que louco a visão que esse homem teve, né? E às vezes a gente fica extasiado por várias outras coisas. Eu queria falar para você hoje, decida buscar a palavra de Deus, decida você ser apaixonado por esse livro, amém? Eu tenho certeza que muitas coisas vão acontecer diferente, né? E a outra forma de você buscar a Deus é buscar a Deus em oração. Você pode orar. A Bíblia declara: orai sem cessar. Então busque a Deus em oração. Busque conhecer esse Deus, que Ele pode ser íntimo de você. Ele não é um Deus que está distante. Ele é um Deus que está perto. Tão perto que nessa noite Ele pode estar sentado aí do seu lado e você nem perceber. Tão perto que nessa noite Ele pode estar aonde você foi e você nem perceber. Sabe, Deus, Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que Ele nos ama tanto, que além dEle morar dentro de nós, Ele está presente em nossa vida onde a gente for. Ao deitar, ao levantar, ao andar, Deus está conosco, Deus está com você. Eu não sei o que acontece contigo hoje, eu não sei se você tem medo ou pânico, mas Deus está com você, amém? Então eu queria falar com você, era isso, busque ao Senhor enquanto há tempo, buscai e vivei, amém? Essa é a mensagem que eu queria deixar com você, que nós possamos orar nessa noite. Eu queria que você orasse junto comigo e que seja um tempo também bem gostoso de adoração, amém? Vamos orar. Senhor Jesus, eu queria falar com o Senhor, primeiramente pedindo perdão que talvez eu não busque como eu deveria buscar. Talvez nós, como nação brasileira, não buscamos como deveríamos buscar. Mas queremos nessa noite, nesse dia, sabe, falar ao Senhor que queremos mudar isso. Espírito Santo de Deus, comece a dar mais fome e mais sede por nós. Espírito Santo de Deus, comece a dar mais fome e mais sede pela nação brasileira. Espírito Santo de Deus, comece a dar mais fome e mais sede pelo mundo para buscar a Tua palavra. E que nós possamos buscar em tempo de urgência. Que nós possamos buscar para não entrarmos em crise espiritual. Que nós possamos buscar ao Senhor das formas que o Senhor tem decretado para nós, através da Tua palavra e através da oração. Senhor, muda a nossa vida. Se for preciso, vire a nossa vida de cabeça para o ar, sabe? Faz um reboliço na nossa vida, mas que nós possamos buscar ao Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos adorar a Ele também. Nessa noite eu convido você a adorar junto conosco. Amém? Meu orgulho me tirou do jardim, sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu falaria.
Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Sua humildade colocou jardim em mim. Se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Yeshua. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares.